Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pastor Júnior Araújo aqui. Nós vamos hoje acessar segredos divinos no livro de Provérbios e nós vamos para o capítulo 9. Isso mesmo, nós já estamos no capítulo 9 de Provérbios. Você que está chegando hoje, que está vendo esse vídeo a primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Volta aí os vídeos anteriores e vai dar uma olhadinha nos capítulos anteriores de Provérbios que nós já gravamos, ok? Vai chegando, vai deixando o seu like, vai deixando aí seu comentário ao final sobre o que mais chamou a sua atenção nesse capítulo 9 de Provérbios. Não esquece de deixar o seu like, porque você está semeando o algoritmo do YouTube. Nós estamos sempre falando isso aqui. Vai entender que o vídeo, que esse conhecimento dos princípios de sabedoria bíblica é relevante e vai começar a entregar isso para outras pessoas. Então deixa o seu like, não te custa nada e é muito rápido para você fazer isso, ok? Então vamos entrar aqui agora em Provérbios capítulo 9. No capítulo anterior, que é o capítulo 8, nós estávamos vendo a sabedoria tomando protagonismo, falando em primeira pessoa. E capítulo 9 continua esse discurso da sabedoria. Então vamos lá. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou seus 7 pilares. Já matou seus animais, misturou seu vinho e já preparou a sua mesa. Já enviou suas criadas, ela clama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, se volte para cá. Quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz: vem, come do meu pão e bebe do vinho que eu tenho misturado. Abandona os tolos e vive, e ide pelo caminho do entendimento. Dá uma pausa aqui para falar com vocês o seguinte. O versículo 1, eu achei interessante. Normalmente eu sempre leio antes o texto, antes de gravar para vocês, mas hoje eu estou lendo com vocês, tá? Então, a sabedoria edificou sua casa, já lavrou seus 7 pilares. 7 pilares da sabedoria. Que pilares são esses? Que pilares são esses? É interessante descobrir porque pilares eles são algo que trazem sustentação a uma estrutura que está sendo construída. Eu sou formado em técnica de edificações e a gente estudou, assim como quem é formado em engenharia civil, também em arquitetura, obviamente em níveis diferentes, mas o estudo basicamente passa também por um estudo de cálculo estrutural, onde você tem que mensurar o cálculo certo para que a viga. Vamos começar pela estrutura de cima da casa, né? No primeiro andar, descanse o seu peso sobre a laje suporta esse peso, distribui para as vigas, e as vigas, por sua vez, distribui essa carga para os pilares, e os pilares jogam essa carga na sapata, que é o fundamento, que é a base. Então a sabedoria tem 7 pilares. Que pilares são esses, Pastor Júnior? Eu não posso afirmar a você aqui agora com certeza todos os 7, mas eu me recordo aqui de um outro texto fazendo o link dessa passagem com a passagem lá de Isaías capítulo 11, onde há uma descrição sobre os 7 Espíritos de Deus. Eu não sabia nem que Deus tinha 7 Espíritos, Pastor Júnior. Deus não tem 7 espíritos, Deus tem apenas um espírito. Deus, na verdade, ele é espírito, e o espírito que nós temos como o maior de todos os espíritos é o Espírito Santo. Só que como a Bíblia descreve que Deus tem 7 espíritos, na verdade não são 7 espíritos, mas são 7 manifestações de um espírito, são 7 manifestações do Espírito de Deus, e consta lá em Isaías capítulo 11, também é mencionado os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse. E quando você vai olhar Isaías capítulo 11, eu vou até abrir aqui rapidamente, só para mencionar para vocês, você vai encontrar
7 manifestações do Espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo. Isaías capítulo 11. Diz assim, ó. E versículo 1, e sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Agora vem, ó, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de poder, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor e o próprio Espírito do Senhor que é mencionado antes. Então são 7 manifestações do Espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo. Então, se você tiver interesse em construir sua casa com a sabedoria, você vai precisar desses 7 pilares, dessas 7 colunas. Você vai precisar do Espírito do Senhor. Você vai precisar do Espírito de sabedoria, do Espírito de entendimento, do Espírito de conselho, do Espírito de poder, que é força para você ir para frente, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor, que a própria sabedoria de Provérbios relata como o princípio da sabedoria. Então vamos adiante aqui, nós lemos até o versículo 6. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si, e o homem que repreende o ímpio adquire para si uma mancha. Se não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie, repreende o homem sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele aumentará em entendimento. Sabe que Jesus disse certa vez assim, que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. Não se ofenda com essas palavras. Mas existem pessoas que estão com essa atitude, como se fossem os porcos. Ontem eu ouvi algo interessante, né? Para dar aqui a honra e o crédito, não é meu, foi do Pablo Marçal. Ouvi algo interessante dele que ele falou, ilustrando muito bem a pérola aos porcos. Então imagine um colar de pérolas onde você pega ele, você abre esse colar e você quebra aquele cordão e começa a tirar uma por uma das pérolas. E você pega aquelas pérolas e chega num chiqueiro de porcos e joga para eles. O que é dar pérola aos porcos? Os porcos não vão entender o valor daquela pérola, não vão perceber a beleza dela, tá? Vão tentar pisar em cima para quebrá-la. E ao fazer isso, a pérola vai se tornar pontiaguda e vai machucar eles. E eles vão reclamar. Então o que acontece? Quando você pega uma pérola do reino de Deus, um segredo divino, e você entrega a quem é porco, entenda o que eu estou dizendo. Essa pessoa, ela não vai perceber o valor disso que você está querendo transmitir, ela não vai ver a beleza nisso, ela vai desprezar, ela vai tentar quebrar isso, ela vai se machucar, e ao final ela vai acabar reclamando com você. A ira dela vai se voltar contra você. Então o provérbio está dizendo aqui, olha, para a gente não repreender o escarnecedor, para que você não repreenda o homem que é ímpio, porque o escarnecedor ele vai te odiar. Então ele diz, olha, repreende o que é sábio, porque quem é sábio não se ofende com facilidade, entende que nós crescemos quando nós melhoramos o nosso jogo, e para melhorar o nosso jogo, muitas vezes nós precisamos ter o confronto. O confronto com alguém que tem um segredo de Deus que você ainda não tem. Por isso a importância dos mentores. Os mentores têm segredos, chaves, códigos, como você queira chamar, do reino de sabedoria que você ainda não tem. Então quando você se depara com eles, você tem que se colocar em humildade, para que você ande na mesma frequência, para que você possa subir, e essa pessoa que já tem códigos que você não tem, segredos que você não tem, chaves que você não tem do reino, revelações que você não tem, essa pessoa possa liberar sobre você, e você vai, ó, subir.
Então, a atitude do sábio é ser ensinável. A pessoa que você tenta ensinar e ela não abre espaço, ela está tendo uma atitude de tolo. Versículo 10, olha que chave poderosa, que segredo poderoso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, se você quer ter sabedoria, a chave de acesso é o temor do Senhor. E se você quer ter entendimento, a chave de acesso é o conhecimento do santo. Que santo é esse? A palavra santo significa separado, alguém que se separou. Então, você precisa do conhecimento do santo. Se você começa a se separar da vida de imprudências, da vida e das pessoas que só querem atrapalhar o teu propósito de vida, se você começa a se separar de tudo aquilo que frenava, que fazia você parar, você começa a se tornar separado daquilo, então você começa a se tornar santo no real sentido da palavra, porque você está se separando, separou do pecado, separou das pessoas que não contribuem, não colaboram com o seu propósito. Então você tem que ter alianças com pessoas que colaboram com o seu propósito de vida. Você tem que trazer para perto as pessoas que colaboram com o seu propósito de vida, ou se aproximar das pessoas que podem agregar ao seu propósito de vida. E se afastar das coisas que atrapalham o seu propósito de vida. E isso, quando você se afasta, você se separa, isso significa que você se torna santo. Ah, e o que significa então, pastor Júnior? Santo no sentido de pureza para estar com Deus. Ora, o que atrapalha o seu relacionamento com Deus, está escrito lá em Isaías, capítulo 59, acho que versículo 1 e 2, que diz que o ouvido de Deus não está gravado para que não possa ouvir, e as mãos dele não estão encolhidas para que não possa abençoar. Mas o que faz separação entre você e o seu Deus, está lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. São seus pecados e transgressões. Deus não pode lidar com você enquanto você não separar essas coisas da sua vida. E como eu posso separar isso? É meu mérito? Não, basta você chegar para Deus e dizer: olha, Senhor, eu quero remover isso da minha vida. A partir de hoje, a frequência que eu quero ouvir é a tua. Então, eu vou remover isso da minha vida. Como? Senhor, eu aceito que eu sou amado. Eu aceito a tua graça me limpando, me lavando. E a partir de hoje, eu caminho num nível diferente. Eu me separo. Olha só. Porque, versículo 11. Porque por meu intermédio, ou seja, por intermédio da sabedoria, teus dias serão multiplicados e anos da tua vida se aumentarão. Se você for sábio, para ti serás, mas se escarneceres, somente tu o suportarás. A mulher tola é espalhafatosa, ela é simples e nada sabe, porque ela se assenta à porta da sua casa, sobre uma cadeira nos lugares altos da cidade, para chamar os passageiros que andam correto em seus caminhos. Olha aí, sempre vai ter alguém para tentar distrair você, que está correto no seu caminho. Você está focado naquilo que você nasceu para fazer, no propósito de Deus para a sua vida, e sempre vai existir alguém que vai tentar te tirar do propósito. Quem é simples, olha o que é que essa pessoa grita. Quem é simples, falta de entendimento, de sabedoria, né? Volte-se para cá, e quanto àquele que carece de entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido em secreto é agradável. Mas eles não sabem que os mortos estão lá, e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Olha que interessante para encerrar o capítulo aqui. Quando você descobre que você carece de sabedoria, quando você descobre que precisa de entendimento, quando você quer edificar sua casa com aquelas 7 colunas que nós falamos no início, você começa a entrar numa jornada, porque isso é uma jornada, isso não é um evento que acontece do dia para a noite. Você não pisca o olho e uma casa está construída, você começa a construí-la dia a dia. Se você tem muitos recursos, você pode acelerar a construção. Se você tem poucos recursos, ela vai ser construída, mas talvez leve um pouco mais de tempo. E aí, nessa jornada para adquirir sabedoria, para você crescer na sabedoria e acessar segredos divinos do céu, para poder guiar sua vida na terra, você vai passar por esse lugar.
Você vai passar por um determinado lugar que vai estar alguém à espreita, gritando, chamando aqueles que já se reconheceram como simples e faltos de entendimento e que agora querem crescer em Deus e na sua sabedoria. Então eu já reconheci a minha ignorância, já reconheci que eu preciso crescer, que eu preciso avançar, que eu preciso evoluir, e eu começo a caminhar. Vai no meio do caminho, até você chegar na sabedoria, vai ter alguém no meio do caminho gritando, chamando a atenção sua, chamando a atenção de quem é simples, de quem não tem entendimento, mas que está buscando isso. E vai oferecer o que? Um atalho. Vai oferecer um atalho. É isso que está acontecendo aqui. Chama a atenção, gritando, volte-se para cá, versículo 16, né? E aos que carecem de entendimento diz, as águas roubadas são doces e o pão comido em secreto é agradável. Então vem para cá que eu tenho um atalho para você chegar lá onde você quer, sem precisar seguir todos esses passos que a sabedoria quer que você siga. Você vai alcançar o que você quer, mas você vem por aqui por um atalho, olha só. E o fim disso está descrito aqui. Essa pessoa não sabe que os mortos estão lá e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então não existe atalho. Ontem eu coloquei no meu Instagram, se você puder me siga lá no Instagram, @prjunioraraújo. Eu coloquei no Instagram um post que eu vi do bispo Dale Bronner, nos Estados Unidos. Tá lá em inglês, mas eu coloquei a tradução embaixo. Interessante. Né? Um bonequinho em frente a uma escada, a escada pequena. Depois a próxima imagem é o mesmo bonequinho em frente a uma escada muito grande. Depois um bonequinho pensando e ele tomando a atitude de começar. E a legenda é, às vezes parece fácil, às vezes parece difícil. Seja fácil ou seja difícil, você tem que começar. Então, o caminho da sabedoria, ele precisa ser iniciado e não tem atalho. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você. Clica no like e compartilha esse vídeo pelo menos com 5 amigos. Escreve aí embaixo aqui no YouTube o que você achou, o que mais te impactou nesse vídeo. E vamos juntos espalhar a sabedoria bíblica, os segredos divinos contidos no livro de Provérbios. Ok? Amanhã estamos aqui com o capítulo 10. Domingo, para você que é corajoso e gosta desses desafios, às 6 horas da manhã vou estar com uma live no Instagram, @prjunioraraújo. Vem nessa live, vai ficar marcado na sua vida. A gente vai começar a falar sobre autorresponsabilidade. Agora, se você quiser ser vencido pelo colchão, mas é domingo, mas domingo é o dia que eu preciso dormir um pouquinho mais. Se você quer realmente mudança de vida, te vejo domingo, 6 horas da manhã, no Instagram, @prjunioraraújo. Deus te abençoe, um abraço, bom dia.